Olá, galera. Então, voltando aqui. Bom, só recapitulando, então, no vídeo anterior a gente falou, a gente começou a falar um pouquinho sobre representação de conhecimento, a gente deu o exemplo do campo de futebol, né, para ilustrar, né, para exemplificar essa questão da importância de você definir uma boa representação. Isso vai ter um impacto direto na hora que você for desenvolver resolver o teu problema de busca. E começamos a falar das redes semânticas, né? Só recapitulando, as redes semânticas então elas são formadas por vértices que representam objetos e por arestas, que são as ligações ou os relacionamentos entre esses objetos. E essa ideia de você conectar objetos e relacioná-los, isso me possibilita que eu consiga representar conhecimentos, né? Informações dentro de um domínio de conhecimento. Uma outra forma de representação do conhecimento são chamados de quadros, são os frames. Né? Essa, na verdade, ele é uma, digamos assim, uma evolução das redes semânticas, porque se você notar, você vai ter basicamente a mesma estrutura, né? E só que aqui dentro dos quadros é possível você expressar a ideia de herança. Exatamente aquela ideia de herança que normalmente a gente vê, por exemplo, quando você está desenvolvendo, por exemplo, lá no teu diagrama de classes, né? Quando você cria o teu diagrama de classe, estou falando aí de programação, na hora que você faz uma estrutura de diagrama de classe, você tem uma superclasse e você pode especializar essa classe e obter dali subclasses, né? E automaticamente essas subclasses elas acabam herdando, né? Atributos e métodos da classe mãe. Basicamente é a mesma intenção aqui. Então, um sistema de quadros, na verdade, é um conjunto de frames, né? Ou se você pensar, né, se a gente olhar para a questão dos vértices, que a gente havia falado das redes semânticas, que estão interligados por relações. Né? Só que como eu tenho um quadro agora, eu posso descrever uma instância de uma classe. Na verdade, para nós aí, que são vocês, inclusive, que são da área, né? Que estão fazendo o curso de informação, já passaram lá pela disciplina de, de, de programação, enfim, de engenharia de software, e vocês viram lá os diagramas de classe, basicamente é o que a gente tem aqui. A gente tem, nesse caso, né? Nesse caso, a gente está falando dos quadros, ou dos vértices, ou das classes, na verdade, como você está falando, e aí você tem aqui classes que representam objetos. E agora, em vez de eu ter um relacionamento, né, por exemplo, entre objetos e eu tinha uma relação entre objetos e fazia ligação, né, entre eles para passar, comunicar um conhecimento. Aqui eu tenho a mesma coisa, só que os quadros me permitem, aqui, se você olhar, ele me permite que eu descreva uma instância, né? E, na verdade, quando eu estou instanciando uma classe, eu estou criando um objeto novo. Então, quando eu tô criando esse diagrama aqui de quadros, de frames, eu tenho basicamente a mesma coisa. E quando você olha para a primeira aqui, né, que você está olhando para um quadro chamado animal, e o que o animal faz? Comer. Na verdade, eu posso fazer uma analogia agora lá com um diagrama de classes, e na verdade, se eu for criar uma classe animal, uma das coisas que ele faz é comer. Isso aqui, obviamente, isso seria o nosso método, né? Ou seja, o método comer da classe animal. E depois eu tenho, por exemplo, aqui em mamífero, uma outra coisa interessante, que você está falando aqui embaixo, que ele fala assim, ó, tem pelos. Né? Quando eu digo que um animal tem pelos, né, eu tô dizendo que isso aqui é um atributo da classe mamífero ou do frame mamífero. Então, quando eu digo que a classe ou o frame animal faz comer, eu estou basicamente dizendo que isso aqui é um método, né? É uma ação, na verdade, dessa classe. Então, olhar para um diagrama de quadros ou os frames é basicamente quando eu olho para um diagrama de classes. Né? E isso também é uma forma de representação de conhecimento. Notem, eu sempre estou chamando a atenção a respeito disso, por quê? Porque o que a gente está tentando fazer, ou com as redes semânticas, né, que eu tinha falado a respeito de um grafo, né, quem tiver interesse, dá uma olhadinha, dá uma procurada aí no Google aí sobre grafos, você vai ver que é uma área
de pesquisa e de aplicações bastante desenvolvidas, bastante desenvolvida. Quando você olha para os frames, na verdade a gente está falando de classes, né? E eu também estou representando um conhecimento aqui, porque eu estou definindo as relações entre esses quadros, entre esses frames, e para cada um desses quadros eu posso descrever essa instância, ou seja, descrever de que forma? Descrever as características desses quadros, características, no caso, por exemplo, atributos, e também estou dizendo quais são as ações que esses quadros podem fazer, ou seja, os métodos. Então, aqui, mais uma vez, a gente está falando de um diagrama de classe. Deixa eu passar aqui. Bom, e aí que ele está falando, né? Na verdade, ele só está explicando o que a gente já vinha falando. Ele está dizendo, ó, quando representamos que pássaro é um animal, né, notem essa relação entre pássaro e animal, a gente está dizendo exatamente o quê? Notem, eu tenho aqui pássaro, né, e há uma relação animal. Quando eu estou falando nisso, eu estou dizendo que eu estou querendo expressar aqui que pássaro é uma instância da classe animal. E, na verdade, quando eu faço isso, eu tenho, né, um evento aqui de herança. E esse relacionamento também é conhecido como generalização, né? Quando eu olho de pássaro para animal, é um relacionamento de generalização. E quando eu olho para o quadro aqui, para o frame animal, em direção a pássaro, eu estou falando que isso aqui é um relacionamento de especialização. Ou seja, na verdade, isso aqui, novamente, isso aqui é característico de um diagrama de classes, né? E quando eu tenho essa relação aqui, mamífero também, né? Na verdade, eu tenho um mamífero aqui. E quando eu olho para cão, aqui embaixo, eu tenho cão herdando características do quadro acima, que é mamífero, que, por sua vez, herdou características do quadro acima, que é animal. Então, quando eu crio esse relacionamento, quando eu crio esse diagrama de quadros, eu estou expressando algum conhecimento aqui também. E isso é extremamente importante, por quê? Porque isso aqui me dá a ideia, né, que eu tenho algumas classes ou alguns quadros e eu tenho os seus relacionamentos. Vamos continuar a nossa... Deixa eu só tirar aqui a minha... voltar a minha ferramenta aqui. Fechou. Vamos lá. Bom, agora aqui eu tenho árvores semânticas. Então, a gente veio de redes semânticas, a gente falou de quadros, e agora a gente está falando de redes semânticas, de árvores semânticas, melhor dizendo. E o que é uma árvore semântica? Se você olhar para esse desenho aqui, ele é muito característico da estrutura de dados que vocês acabaram vendo lá em árvores, né? E como é que funciona essa árvore aqui? Basicamente, aquilo que a gente vinha falando até agora. Cada nó tem exatamente um predecessor, né? Isso é uma característica da árvore, ou seja, um pai, e um ou mais sucessores, que são os filhos. Então, quando eu olho aqui novamente, e eu tenho, obviamente, os nós terminais, que são as minhas folhas. E aqui dentro eu posso representar, né? Eu posso representar nesses caras aqui. Eu posso dizer aqui, eu tenho o animal, que é a raiz da minha árvore, aí eu tenho pássaro, aí eu tenho peixe, aí eu tenho mamífero. Então, todos eles são sucessores, né, de uma instância maior, né, da raiz aqui animal. E agora eu começo a desmembrar, ou criar, aumentar a minha árvore a partir desses relacionamentos. Então, eu tenho um canário aqui, eu tenho um cachorro aqui, aí eu tenho uma raça do cachorro, e aí eu vou descendo nessa minha árvore, mais uma vez, relacionando esses objetos, né? E eu posso percorrer essa árvore, vocês devem ter visto isso, inclusive, lá na disciplina de estrutura de dados, onde você tem métodos para percorrer essa árvore, né? E fazer com que você navegue aqui dentro da árvore, para que isso fique fácil você entender os relacionamentos entre esses objetos. Mais uma vez, notem, a gente falou de rede semântica, a gente passou há pouco pelos quadros, agora a gente está falando de uma árvore semântica, ou seja, uma árvore de significados, e todas são estruturas ou formas de representação de conhecimento. Se você me perguntar, Max, vem cá, mas qual é a melhor forma de representação do conhecimento? Isso está muito relacionado com o problema que você vai resolver.
Dependendo do problema, a representação do conhecimento pode ser mais eficiente ou não. Lembrando lá no início que a gente falou sobre isso, né? A representação ela tem que ser eficiente, porque senão eu vou ter um problema aí na hora de performance, na hora que eu for resolver, de fato, o meu algoritmo de busca. Se eu tiver uma representação que não seja eficiente, isso vai complicar bastante o meu processo de busca. Bom, já que a gente está falando de busca, a gente vai falar de um conceito agora muito, muito importante que a gente já havia falado lá no início, quando a gente falou do campo de futebol. Então, o que é um espaço de busca? É uma representação do conjunto de possíveis escolhas de um dado problema. Então, imagine que você tem quantas possíveis escolhas você tem para um determinado problema, olhando lá para a lente de contato. Né? A lente de contato eu tinha, no campo de futebol, eu tinha zilhões de escolhas possíveis. Para começar, lá no lado esquerdo do campo, lado direito, perto da grande área, perto do meio campo, perto sei lá, do canto esquerdo, do canto direito, enfim. Você tem uma série de possibilidades que você pode fazer. Inclusive, quando a gente usou a representação de 1 centímetro por 1 centímetro, aí você teria várias escolhas ou possíveis escolhas para começar para tentar resolver o teu problema. E notem que ele está dizendo que uma ou mais dessas possíveis escolhas é a solução do problema. Mais uma vez, voltando lá para o campo de futebol. Eu tenho a matriz, né, 1 centímetro por 1 centímetro, então eu tenho várias possibilidades ali dentro, e obviamente que uma daquelas é a solução do meu problema. E aí você está perguntando, tá, mas é uma daquelas, por que ele está dizendo uma ou mais? Porque dependendo do problema, você tem caminhos alternativos para chegar na mesma escolha, ou você pode ter, por exemplo, soluções diferentes para o mesmo problema, que são aceitáveis para aquele problema. Né? Então, por exemplo, aqui ele está dando o exemplo de você localizar em um dicionário, né? Localizar uma palavra em um dicionário com 100 páginas. O espaço de busca, o meu espaço de busca são as 100 páginas. Eu estou buscando uma palavra, né? E eu tenho 100 páginas. A página que estiver sendo buscado é chamada de alvo. Então, notem, quantas possíveis escolhas eu tenho? Eu tenho 100 escolhas, 100 páginas. 100 páginas. E uma daquelas 100 páginas é o meu alvo, é o meu objetivo. A minha palavra, aquela palavra que eu estou buscando, vai estar em uma determinada página, dentre essas 100 páginas que eu tenho ali. E, eventualmente, você pode dizer o seguinte, ó, mas eu procurei nas 100 páginas e não achei a palavra. Isso é possível? Claro, é possível. Você não encontrou a solução. Então, o que ele está dizendo? O objetivo da maioria dos procedimentos de busca é identificar um ou mais alvos. Então, eu quero achar os meus alvos. Né? O meu target, na verdade, como a gente costuma dizer. Eu tenho o meu target. Qual é o meu target? Meu alvo. Ó, é naquela página. Então, eu tenho que achar um ou mais. E aí eu preciso determinar, quando eu achei esses caras, identificar um ou mais caminhos até chegar nesses alvos. E, obviamente, que o caminho mais curto, ou o caminho de menor custo, é o ideal. Né? Então, você imagina o seguinte, você imagina que você já identificou os teus alvos, só que eu quero chegar no caminho mais curto ou de menor custo possível. Então, na verdade, o que eu quero fazer? Eu quero que, se eu olhar para um algoritmo, na verdade, eu estou querendo que meu algoritmo ele ache, né? Ou seja, que ele consiga encontrar o meu alvo no menor caminho possível. A gente vai trabalhar com alguns exemplos aí na frente, isso vai ficar bem mais claro para vocês. O grande objetivo é porque se eu encurtar esse caminho ou fizer esse caminho com menor custo, e aí custo pode ser entendido de várias formas, a gente vai explorar isso depois lá na frente, quanto menor o caminho, mais rápido eu encontrei o meu alvo, eu atingi o meu alvo. Portanto, o meu algoritmo é mais rápido. Notem que isso é extremamente importante se eu tiver um espaço de busca muito grande. Então, quanto maior for o meu espaço de busca, mais eficiente tem que ser o meu algoritmo. Ou eu tenho que lançar mão de algum conhecimento para diminuir estrategicamente o meu espaço de busca. E aí ele fala lá que devido ao espaço de busca consistir em um conjunto de estados conectados, né, por caminhos, porque na verdade você tem vários caminhos e você vai sair de um estado para o outro. Então eu vou ficar navegando no meu caminho. Imagina uma árvore que a gente falou há pouco aí, a árvore semântica. Então, imagina que você saia do nó raiz e a hora que você ficar navegando na árvore, você está saindo de um estado para o outro. Você está saindo de um nó para o outro. E você está navegando na árvore. Né? E esses caminhos estão conectados.
E para eu sair de um nó para o outro, eu vou lançar a mão de operadores, ou seja, de ações. Tá? Então, pelo fato de eu ter esse espaço de busca conectado por estados que mudam dependendo das ações que eu tomo, isso também é chamado de espaço de estados. Então, espaço de busca e espaço de estados são sinônimos. Certo? Então, a gente encerra por aqui e depois a gente continua.